Sejam muito bem-vindos ao BoraCast, o podcast do Bora na Obra. Estamos retomando aqui as nossas temporadas e agora com uma temporada muito especial, inédita, onde a gente traz pessoas comuns, clientes finais, para conversar sobre projetos, obras, sobre esse universo que a gente sempre traz aqui para vocês no Bora na Obra. Sejam muito bem-vindos, eu sou a Rafa Brasileiro. Eu sou o Alex Brasileiro, sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós vamos receber convidados especialíssimos aqui. Eu vou ler aqui um breve currículo para vocês saberem que a gente está com pessoas muito especiais. Daniel e Thaís, sejam muito bem-vindos, muito obrigada. Eles se conheceram em São Paulo, onde foi que tudo começou. Hoje eles são pais de 3, o Rafa, o Léo e a Sara, que chegou há pouco tempo, durante uma jornada aí de projeto e obra que a gente vai falar para vocês. O Daniel é médico, especialista em oncologia, um profissional muito dedicado, daqueles que trabalham muito. Inclusive, gente, tem um celular na mesa porque tem pacientes precisando dele. Então, fiquem ligados aí que de vez em quando pode ser que ele precise dar uma atenção. Segundo a própria Thaís, ele sempre repete, né? Eu preciso trabalhar mais porque a gente está construindo uma casa. Então, a gente vai falar sobre essa jornada. Sei como é. A Thaís, ela brinca que ela é especialista em fazer aviãozinho, né? Mas na prática, ela é gestora de programas na Embraer. Trabalhou em projetos grandiosos de relevância internacional, como o KC-390, que é um avião cargueiro de muito sucesso, que é utilizado, inclusive, por forças de defesa de vários países. É um projeto de enorme importância e complexidade. A gente acha que fazer projeto e obra de casa é difícil, gente. Imagina você ser gestora de programas como esse. Então, são pessoas ligadas à família, valorizam profundamente o tempo juntos e a construção de um lar que represente isso. São apaixonados por plantas, e aí vocês vão saber, inclusive, vou dar um spoiler, que a casa deles tem nome de planta. Já já a gente vai falar mais sobre isso. E eles, queriam uma casa que representasse isso, né? Mesmo tendo se conhecido em São Paulo, eles se encontraram aqui em Brasília, um estilo de vida que combina com quem eles são. Um estilo mais bucólico, mais próximo do verde, do silêncio e do contato com a natureza. Não à toa, a casa deles já nasce com paisagismo e foi pensada para integrar nesse estilo de vida. E aí tem algumas diferenças também entre eles, que pode ser que a gente entre nessa pauta. Eu já vou dizer, Thaís gosta de pagode, olha aí, time do Alex aqui, ó. E o Daniel gosta de rock, então estamos juntos. Eu, inclusive, fui enganado, não sei se vocês sabem. Eu gosto de rock também. Quando eu conheci o Alex, ele era vocalista de uma banda do Dream Theater, cover. E aí, depois eu descobri que ele já tinha tido banda de pagode, sertanejo, mas a gente vai conversar sobre isso. Cantei de tudo. E aí também o Daniel não gosta de entrar no carro com volume alto, mas é isso que a Thaís gosta. Então, é justamente nessa soma de personalidades que a gente vê uma família linda se construindo. Thaís é sempre assim, sorrindo, otimista, com um jeito leve, simpático de viver e, ao mesmo tempo, muito atenta aos detalhes. Quem acompanha ela nas visitas à obra sabem que ela é realmente detalhista, olha tudo com muito detalhe. E o Daniel demonstra aí no dia a dia o quanto ele valoriza a construção da casa, trabalhando, se dedicando e fazendo tudo que está ao seu alcance aí para construir muito mais do que as paredes, mas um espaço onde a família vai viver as suas histórias. A apresentação foi longa, mas é uma família que merece, uma introdução dessa. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. É uma alegria estar com vocês. É isso aí. Obrigada pelo convite. Muito obrigado. Sejam bem-vindos. Bom, gente, vamos começar, falando um pouquinho da história de vocês. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho lá atrás, quando vocês se conheceram. Quantos anos vocês estão juntos? 15. Desde 2011, 15 anos. E aí, quantas casas já se passaram nessa história? Vocês já construíram, reformaram? Se mudaram? Como que era lá no início? Vocês moravam em apartamento? Como que foi? Casaram, foram pra onde? No início a gente morava em cidade diferente. Quando a gente se conheceu, o Thaís morava em Pindamonhangaba, eu em São Paulo. Olha, Pinda. E aí a gente se encontrava fim de semana, viajando. Isso foi durante o primeiro ano de namoro. Legal. Depois a Thaís foi para Embraer e mudou para São José dos Campos. E aí a gente continuava se vendo mais de fim de semana. E aí em São José dos Campos a gente comprou junto o primeiro apartamento. E aí, ainda namorando, antes de casar, nós compramos o primeiro apartamento. E nesse primeiro apartamento a gente não fez obra, mas a gente fez algumas
melhorias nós mesmos. Não tínhamos o dinheiro na época, então nós mesmos pintamos algumas paredes, nós mesmos fizemos algumas coisas nesse apartamento que a gente comprou. Depois, em São Paulo, eu comprei um apartamento também, e nesse apartamento a gente decorou junto também, e fez tudo junto, assim, eu mesmo fazendo também, instalando lustre, instalando ventilador, fazendo algumas coisas, que era uma época de vacas magras. O ventilador não deu certo. Fica... O ventilador não funcionou. Não funcionou. Não funcionou. Do it yourself. Mas depois eu consegui arrumar. Ó, E aí a gente ficou 5 anos de namoro, eu, primeiro ano de casado, morando em casas diferentes. Ela morava em São José dos Campos e eu morava em São Paulo. Aí, quando foi no segundo ano de casado, aí veio a oportunidade de vir para Brasília. Aí a gente se mudou de novo, veio para Brasília, num apartamento alugado. E ficamos aqui em Brasília, morando juntos pela primeira vez no segundo ano de casados, que até então a gente sempre morou em casas separadas. E aqui em Brasília, a gente morou em apartamento durante muitos anos, mas eu sempre gostei de casa, sempre gostei de cachorro e falava pra Thaís, vamos ver casa, vamos ver um lugar para mais espaço e tal. cachorro e planta, né? Plantas, plantas, muitas plantas. Eu sempre gostei de mexer no jardim e tudo, porque a minha infância em São José dos Campos foi sempre em casa, boa parte dela, e eu sempre ajudava muito a minha mãe e a minha avó a cuidar do jardim. Então é uma coisa que vinha de infância, era uma memória afetiva bacana. Que legal. E Thaís não queria de jeito nenhum ir para casa, assim, que ela tinha muita preocupação com segurança. Sim. Então ela queria ficar em apartamentos. Só que aí começou a vir cachorro primeiro, depois veio o primeiro filho, depois veio o segundo filho, e o apartamento começou a ficar pequeno. Tem aquele tanto de brinquedo. E além disso, a gente tinha uma varanda enorme que eu não conseguia entrar na varanda, porque tinha 6 ipês plantados. IP na varanda do IP, apartamento. assim, ele pegava a sementinha nas... Então, assim, Né? era repleto de planta. Ninguém entrava na varanda de tanta planta. Começa aí. Foi. Eu gostava de pegar semente na rua assim, plantava no vaso e deixava na varanda lá. E aí aquilo ia crescendo. Tinha 2 pés de abacate, 2 pés de manga. Eu Tinha uma fazia meia isso aí dúzia também, de mas pé. eu fazia churrasco na varanda. Na varanda. É. Cada um usa a varanda como... Aí quando ficava muito Varanda área de alto, serviço, aí ficava as roupas tudo cheio de fumaça. aí ficava muito alto, eu brigava com ele pegava as crianças, plantava lá Aí embaixo. começava a crescer, eu plantava em Que algum legal. lugar lá. Na quadra Que mesmo. legal. Na quadra que a gente morava tem 2 pés de abacate, tem uns 5 pés de pé. Contribuindo pro paisagismo. Que legal, da É isso aí, cidade. as Exato, crianças deve estar passam. tudo grande já. Eles estão Já enormes. tá crescendo lá. De vez em quando a gente vai lá, leva Que os meninos legal. pra visitar lá. A árvore do os pezinhos. papai. Olha aí. E tem as cara. fotos. Que legado, né? É, É um legado. levava lá. É um legado. É, no lugar. História. Aí botei um pezinho de ipê no hospital de base também. dei pé de ipê pros amigos, tá plantado na casa deles. É na nossa casa. Vai dar, ter vai um ter. pé de vocês, O hospital de base, amigos. para quem não é de Brasília, é o hospital da rede pública. aqui, né, de Esse é saúde. da rede pública aqui que eu trabalho. E aí a gente começou a ter problemas com o inquilino. O inquilino não, perdão, a gente era o inquilino. A gente começou a ter problemas com o proprietário do apartamento que a gente estava. E a gente se viu na necessidade de mudar de lá. Aham. E aí começamos a procurar aonde morar e começamos a olhar outros apartamentos. Aí veio a ideia, falei, Thaís, assim, já que a gente vai mudar, por que a gente não dá uma olhada em casa também? E ela teve muita resistência no início, mas depois a gente acabou achando uma casa no Parkway, aqui em Brasília, cujo valor não era tão diferente do valor que a gente pagava na Asa Sul em termos de aluguel e condomínio. Sim. Falei, vamos fazer um teste. A gente vai, porque sempre muita resistência, questão de segurança, etc. Falei, olha, uma casa no condomínio fechado. Legal. Vamos fazer um teste nessa casa. Se a gente gostar, aí a gente planeja a nossa moradia própria. Porque uma coisa que a gente sempre quis era ter uma casa própria, só que em Brasília os preços sempre muito altos. Sim. Tanto de apartamentos, e casa a gente nem procurava, porque ela não queria. Então a gente ficou muito tempo no aluguel. Eu falei, olha, agora as coisas estão começando a se organizar, a gente está começando a guardar um dinheiro, vamos fazer uma experiência morando de aluguel numa casa, aí a gente toma uma decisão para fazer um investimento na casa própria, seja um apartamento ou seja uma casa. E aí a gente
2 anos e meio atrás, né? Foi em 2023, vai fazer 3 anos. Nesse processo aí de briga com o proprietário, a gente acabou alugando uma casa e fomos para uma casa. E aí a experiência foi boa, né, Thaís? Olha Na aí. casa. Como é que Ela foi? gostou, ela Ah, gostou. adorei. Gostou? Na verdade, assim, no apartamento, o espaço para as crianças era pequeno brincar, assim. Sim. Então, foi instantâneo. A gente foi para casa, Que aí a diminuiu. gente já tinha 2, né? Sim. No 2 meninos apartamento, ainda, e era Dois dois cheio de meninos. energia. Assim, eu posso dizer que logo que a gente chegou, 80% das brigas que tinha entre irmãos acabou, porque eles tinham espaço. Sim. Olha Então, um ia lá para né, o terreno é 2.400 ali? Terreno ali no Parkway, Então, enorme. Então, um ia lá para um canto, outro ia para outro, eles tinham espaços. Então, e aí o Dani começou a ter as plantas. E uma coisa que eu sempre admirei no Dani, e foi um dos motivos de eu vir para Brasília, que eu queria... O Dani sempre gostou muito de planta. E eu falava, eu queria que ele passasse isso para as crianças. Ele sabe o nome de todas as plantas. E eu comecei a ver aquilo nascendo, assim. Que As legal. crianças iam passear, pegavam semente. Então, lindo. os meus filhos acordam descalços. Assim, eles chegam em qualquer lugar, eles só andam descalços. Ah, quero fazer xixi, vai lá na graminha. Sabe aquela coisa bem infância Raiz que a aí. gente tinha. Aham. Que hoje a gente não se vê mais, É. não tem mais. E aí verdade. eles andam de bicicleta pelo condomínio, a gente Que só abre a porta ali e fica vendo. olhadinha. Então, hoje eu me arrependo de não ter ido antes. Olha aí, tá vendo, gente? Vocês que estão assistindo aí, morar em casa vale muito a pena. Construam as casas de vocês. É entender a necessidade da família, né? Crianças requer mais espaço, poxa, a esposa está preocupada com segurança, a questão das atividades, um gosta de churrasco, outro gosta de plantar, outro gosta de não sei o quê. Somando isso tudo, o que nos atende, né? A maioria das pessoas tem esse medo da segurança, vai dar muito trabalho e tudo mais, mas quando a gente bota, né, na Sim. balança, como diz Santa Teresa d'Ávila, é justo que muito custe o que muito vale. Aquilo que Então muito dá vale. sim um determinado trabalho a mais, mas olha a história que vocês estão construindo, É. né? Isso é maravilhoso. Aí quando a gente morava no apartamento, eu queria ter essa experiência de casa, né? Aham. De ter uma casa, de cuidar do jardim, etc. E aí uma alternativa que a gente viu num primeiro momento foi porque que a gente não tem uma segunda moradia. E aí a gente teve uma oportunidade e comprou 2 terrenos no Corumbá, Aham. num condomínio Na barragem, no né? Corumbá, na barragem do Corumbá. Uma área bem bonita aqui. Aí eu falei, Thaís, vamos lá, a gente constrói uma casa, e aí a gente vai de fim de semana pra lá, a gente mora no apartamento aqui, mas vai fim de semana lá, aproveita, né? Tem o lago, tem né, toda uma questão, era um terreno grande lá também, 2.000 metros quadrados, a gente faz uma casinha simples, com um jardim legal, leva as crianças lá de fim de semana. Aí tá bom, compramos o terreno lá e deixamos. Falei, vamos deixar aqui, vamos economizando dinheiro, e a gente começou a imaginar fazer uma obra lá. Sim. Vocês fizeram um Eu projeto. lembro, a gente chegou a conversar bastante. Aí chegou a conversar sobre isso, vamos fazer uma obra lá no Corumbá. Aí quando a gente mudou para casa, a gente começou a gostar da casa, né, etc e tal, e aí nesse processo de fazer uma obra no Corumbá, aí Thaís começou a falar assim, não, mas eu não quero, se for para investir, e é um investimento alto numa obra, eu não quero numa segunda moradia, eu Vamos quero... começar pela primeira. A segunda precisa ter a primeira. Eu quero sair do aluguel. A segunda Aham. moradia... É isso aí. A gente vai ficar pagando aluguel aqui, fazendo uma obra no Corumbá, para depois... Faz sentido. Ela falou, não, eu não quero, se for para fazer alguma coisa, eu quero fazer primeiro, ter uma casa própria em Brasília. Sim. Depois a gente mexe lá. Perfeito. Eu falei, tá bom, mas aonde? Vai ser apartamento ou vai ser casa? E aí a gente decidiu pela casa, de fazer um investimento numa casa. E aí começamos a procurar. Primeiro a gente começou a procurar casa para reformar, né? Foi engraçado. Começamos a procurar casa para reformar, chegamos a visitar algumas casas, mas assim, Só uma adendo, eu olhava as foi infiltrações. pós-pandemia, tudo. né? E ele ficava olhando só o jardim. Não, deixa eu ver como é que é seu jardim, como é que é a irrigação, qual que é a grama. E Cada eu, um olhando a casa pra tem um infiltração, tem isso, isso. Não, mas o jardim é maravilhoso. Olha aí. Melhor do que um jardim pronto para alguém como o Daniel é um jardim para ser feito, né? É. Aí começamos a olhar a casa, mas assim, era pós-pandemia, os preços tinham ido nas inflacionado alturas. bastante. Exato. E assim, a gente olhava assim umas casas antigas com os preços lá em cima.
E a gente começou a ver que, nossa, ia ter que reformar demais, ia gastar muito dinheiro. A procura foi muito alta naquela época, E né? As aquelas pessoas casas- querendo sair de apartamento para morar em casas por conta daquela questão de isolamento. Home office, E a dá pra ter gente não espaço. achava também uma casa assim que a gente gostasse, né? E que tivesse dentro do nosso orçamento ali, né? Do que a gente tinha disponível. Ou o que a gente gostava era inacessível, para aqueles preços lá em cima, que falavam assim, não tem como pagar isso aqui. Ou era aquela casa assim que não atendia, que tinha muitos problemas, que a gente ia ter que mexer demais, assim, entendeu? Que ia ter que fazer muita reforma, ia ter que mudar muita coisa. Ia depender de ficar mais caro do que construir uma casa nova. Aquelas casas bem divididas com 4 salas. Você fala, Sim. não, pelo amor de Deus. É legal alertar as pessoas que elas não têm essa noção. Não, eu vou só reformar, Não. eu vou aproveitar a Leva um estrutura. susto, né? É A um gente susto. até conversou recente sobre uma história real, né? De uma pessoa que achou que ia conseguir Exato. e que, infelizmente. Infelizmente. Aí a gente foi evoluindo nessa busca, aí eu falei pra Thaís, se a gente olhar terreno, vamos começar a ver terreno, que aí às vezes a gente achar um terreno bacana, a gente pode fazer uma coisa. Aí a gente passou a não procurar mais casa e começou a olhar terrenos. E aí ficamos uns meses buscando terreno, procurando, conversando com um, conversando com o outro, visitamos vários terrenos, até que a gente decidiu fechar um terreno e fala assim, já que os preços estão muito caros e a gente não está achando nada pronto que atenda a gente, vamos construir do jeito que a gente quer logo. Vamos ver como é que está o preço dos terrenos, a gente viu que dava ali para pagar. A gente começou a estudar a questão de obra, viu que dava para encarar. Falei, então vamos fazer do jeito que a gente quer, como a gente quer, o que atenda a nossa família, tudo. Que legal. Aí foi quando a gente decidiu e bateu o martelo de ficar numa casa mesmo, mas de não comprar uma pronta, né? De partir para uma obra mesmo. Uma das grandes vantagens, né, de você partir para a construção de algo seu é que você não tem que se limitar ao que já existe, né, e ficar fazendo puxadinhos, arrumadinhos ali. Você faz a casa do jeito que você quer e você faz a coisa a preço de custo, né? Então você vai pagar, beleza, o preço da execução da coisa, da gestão da coisa, o preço dos materiais, mas aquele lucro que seria de quem está vendendo a casa não existe. Porque o mercado é isso, normal. A pessoa construir uma casa para vender, ela quer ter lucro em cima daquilo. Então você vai pagar mais caro. Sim. Então você, tem os Eu prós e lembro os contras. que a gente conversou sobre a casa em Corumbá, chegamos a idealizar ali, eu lembro do programa de necessidades, e eu lembro quando vocês tiveram esse estalo, eu lembro que você falou assim, Rafa, a gente pensou, poxa, antes de fazer uma casa de segunda moradia, a gente precisa fazer a nossa de primeira, então nos ajude aqui a encontrar o terreno. E aí eu queria que a gente falasse um pouquinho dessa jornada, assim, o que vocês levaram em consideração, eu acompanhei de muito perto, mas eu queria que você falasse, né, para o pessoal aí, o que vocês estavam buscando no terreno, o que chamou a atenção, quais foram os desafios de encontrar o terreno, que também teve um fato, né, terminou a busca do terreno, vocês falaram, a gente precisa de um tempo, agora eu preciso respirar, porque essa vivência de vocês é muito rica. Foi muito exigente, né, a escolha do terreno. Como é que foi isso? E o que levou vocês a fechar lá, né? Quais foram as premissas, assim? O Dani sempre gostou de vista, para ele era importante, assim, espaço, muito espaço. Né? Porque no lago, acho que os condomínios é 1.200, não é o padrão? É de 800 a 1.200, né? E ele 800 queria maior. Então, assim, ele queria 2 IPs, jabuticabeira, enfim. Então, para ele, espaço e vista. Legal. Então, assim, E para a Thaís, a questão da segurança, era ter uma sensação de segurança melhor. Então, a Thaís se incomodava com uma casa na rua, né? Ela preferia que fosse um condomínio. Legal. Então a gente começou a buscar isso, né? Terrenos em condomínio fechado. Em condomínio, mas que tivesse ali um espaço amplo, que tivesse uma vista bacana. Sim. Então a gente começou a procurar aqui em Brasília, foi isso, né? Começamos a procurar no Parkway, na SMDB. Jardim Botânico a gente não quis porque era muito mais distante da onde... Longe, né? Da onde é o meu trabalho, de onde é a escola das crianças. Então, eu falei assim, vamos olhar Parkway e SMDB. É a dinâmica, assim, de buscar as crianças, os dois trabalham, e o Dani gosta de almoçar em casa, então, onde fosse mais perto para ele, conseguisse ir, não gastasse todo o horário aí do almoço. É uma coisa que eu sempre digo, Premissas interessantes. Localização. Localização. Vai comprar um terreno,
prestem atenção nisso, assim, porque às vezes, né, a gente teve um caso de um amigo que comprou um terreno aqui em Brasília, longe, na época da pandemia também, o boom de condomínios, ele perdeu dinheiro. É raríssimo você perder dinheiro quando você compra um terreno, né? Mas por quê? A localização era muito longe. deslocada de toda a realidade da cidade, né? E aí? A gente fez o teste assim, para ver o trânsito, que hora, se tinha trânsito ou não. Horário de porque pico. Onde a gente está hoje tem trânsito. Sexta-feira, 5 horas ali, a saída, Sim. todo mundo vai para a cidade de satélites. Então é Verdade. bem puxado. Então a gente já tinha essa experiência. Falei, não quero trânsito, vamos otimizar o tempo para ficar mais com as crianças. Então localização, paisagem, tamanho. E assim, o nosso sonho, né? Que era algo não muito grande, Sim, mas que nos acolhesse, né? Que a gente chamasse de lar. E a gente queria construir algo com as crianças. sim. Então as crianças faziam uns projetinhos lá 3D. Meu quarto vai ser assim, a brinquedoteca vai ser assim. E como a gente tem a experiência da casa, eu não quero sauna, a gente não usa sauna. Aham. O que a gente quer, o que a gente não quer. Então, Perfeito. hoje a gente mora numa casa que tem 3 salas. Não, eu quero uma só, porque eu quero todo mundo junto Na mesma no mesmo lugar. Eu não quero dispersar. Então, assim, a gente fez como a gente queria, a gente sonhou junto com as crianças. Tanto que o projeto, a gente levou 1 ano, né? Pra fazer o projeto. Não, mas fala antes da questão da busca do terreno. A busca do terreno foi maçante, porque assim, é um business, né? Um mercado. Então, Mercado de corretagem, né? ligavam pra gente 24 horas por dia, assim. E aí a gente ia no terreno, a gente gostou uma época de aí o cara não queria vender, mas estava à venda, e aí a gente queria fechar, vou aumentar o preço. Não, então vamos desistir desse, aí vamos procurar outro. Então, e ligavam pra gente o tempo todo. Múltiplos corretores, né? Às vezes do mesmo terreno, né? Isso. Terreno, vários corretores ligando o tempo todo. Sim. Às vezes pessoas que a gente nem tinha entrado em contato, mas não sei como sabia, e entrava em contato e ligava isso e aquilo. Às vezes de uma concorrência entre eles, mas um ligava, o outro ligava, e aí tinha até um certo conflito, a gente ficava até perdido, né? Falando, nossa, mas... É o a mesmo gente terreno, sentia- 2 pessoas diferentes. A gente sentia, às vezes, até que um querendo fechar nas costas do outro, parecia até uma coisa, às vezes, não muito correta, e a gente ficava no meio daquilo, sabe? Meio até perdido, falando, mas e agora? A gente fala com um, fala com o outro, os dois estão ligando, como que a gente faz Até aqui? eu recebi a ligação para vender eu o terreno também. de vocês. Então, a Foi assim, gente amigo, não tem nada a ver com isso. né? Aí a gente ficava até meio assim, sem saber, assim, porque a gente é bem correto, assim, a gente Sim. fala assim, não, a gente quer fazer a coisa direito, a gente não quer passar perna em ninguém, a gente não quer chatear ninguém, a gente entende a profissão, a gente Claro. quer contribuir aqui, né, quer fazer a coisa direito. Mas era uma coisa, às vezes, até muito confusa pra gente, que aí um ligava, daqui a pouco o outro ligava, e o outro ligava, e falava, não, vem aqui comigo, falava, mas eu já vi com o outro, não, mas não tem problema, mas pode vir, a gente conversa de novo, e a gente ficava até meio exaustivo. perdido, assim, Sim. e era cansativo, assim, a gente não Pressionado. aguentava mais receber ligação no telefone, assim, era toda hora um corretor diferente ligando e falando uma coisa e falando a outra. E aí falava, não, já arrumei tudo. Aí você chegava lá, não tinha nada arrumado, o proprietário não tinha se manifestado. Então aquilo foi tudo muito cansativo. Então foi alguns meses na gente nessa procura. E a gente chegou a ficar bem cansado. Chegou uma hora que o Dani falou, vamos dar uma pausa, vamos Eu lembro- bloquear todo mundo. Não vou procurar mais. Comprou o terreno para É. desenvolver o projeto da casa, construir a casa, mas se cansaram tanto do processo É. de compra do terreno, falou assim, cara, vamos dar... Eu lembro, Dá uma eu respirada. lembro da notícia, assim, a Thaís me mandou mensagem, Rafa, a gente tá muito feliz que a gente comprou o terreno, mas a gente tá muito cansado, então a gente vai falar, a gente precisa de uns meses Deixa a gente respirar. pra conversar sobre o projeto, porque a gente não tem energia mais pra pensar Porque nisso. foi uma coisa um pouco desgastante isso, Sim. essa coisa. E aí na época, eu trabalhando muito, a Thaís também trabalhando muito, e aí ficava aquela coisa toda o tempo inteiro no celular, o pessoal ligava um, ligava outro, e aquela coisa até meio uma pressão. Não, mas olha, você precisa fazer a proposta hoje, você precisa decidir hoje, eu consigo segurar isso aqui para você só até hoje, final do dia. E não é Deve nada ter disso. terreno que dá E disponível não é nada até disso. hoje. Quando você vai ver, o terreno tá lá até hoje, né? E a gente aqui trabalhando, aí eu no meio do trabalho ligando pra Thaís, falando, e agora? Tá falando que tem que ser hoje, Nossa. que não sei o quê, e aquela pressão. Aí chegou uma hora que a gente até falou assim, olha, quer saber?
não vamos mexer mais com isso, não. Foi estranho. Esquece, ó, vamos bloquear, a vontade de bloquear os corretores todos. Eu bloqueei. Bloquear isso aqui, não quero ter paz um pouquinho aqui, não consegui às vezes nem pensar, assim, sabe? Sim. Porque ficava esse senso de urgência, essa pressão, você tem que fechar comigo hoje, que se não fechar comigo hoje, eu não consigo segurar essa proposta, porque eu já falei, tem que ser agora, eu preciso dessa resposta até o final do dia, e daqui a pouco o outro falando, não, mas eu consegui um preço melhor, e a gente... Oh, meu Deus do Esse céu. tipo de abordagem queima todo o mercado, né? Todo A gente tá preciso- falando mercado, todo mercado. mercado de alto Aí, padrão, né? Foi Pelo amor de exatamente Deus. isso. Uma hora a gente falou assim, mas eu não quero mais saber de ninguém, eu não vou mais atender ligação, eu não quero mais saber se vender para outra pessoa que venda, eu não vou mais, eu preciso de um tempo aqui. Sim. Aí nesse que eu preciso de um tempo, a gente acabou conseguindo evoluir numa proposta que foi boa financeiramente. Aí a gente finalmente fechou o terreno, e quando fechou o terreno, falou assim, Thaís, agora assim... Sabático. Total. Vamos descansar disso aqui. Vamos dar uma descansada aqui, vamos parar um Nossa. pouquinho com essa coisa aqui, porque foi cansativo esse processo. E aí, projeto. Quando vocês compraram esse terreno, eu lembro que vocês ganharam um projeto, né? Porque tinha lá uma Sim. questão do condomínio. Do lançamento que- do condomínio, tinha toda uma proposta, né, para criar Aí- interesse, né? O que levou vocês a abandonarem um presente desse, contratarem outro escritório, né? Contrataram a gente ali para fazer algo para vocês. Qual que foi o caminho? A gente queria algo que atendesse às nossas necessidades, né? Assim, o projeto Thaís, Daniel, a Casa IP. Então, assim, era nosso, não era um projeto que alguém fez, assim, é o nosso lar, onde a gente vai morar. Então, a gente sabia muito bem o que a gente queria e o que a gente não queria. Legal. E o que a gente não queria era algo pronto. Tanto que a gente decidiu construir a nossa casa. Sim. Não, a gente, quando comprou o terreno, na verdade, a gente não comprou porque tinha ali um projeto já mais ou menos desenhado. A gente comprou porque gostou do terreno, e desde o início a gente falou assim, não, a gente não quer saber de projeto nenhum, pronto. A gente está Nunca comprando o cogitamos. terreno para fazer a coisa do jeito que a gente quer pensar desde o início, né, algo que atenda a nossa realidade, a nossa família, tudo. Na época a gente nem pensava em ter o terceiro filho, a gente tinha 2. Falei, não, a gente quer alguma Você coisa pensava. que atenda aqui nossos 2 meninos, que atenda as necessidades da nossa família. Então a gente nem passou pela cabeça, na verdade, trabalhar em cima de alguma coisa pré-pronta. Então a gente Legal. nem olhou com atenção, Não. né? A gente só falou assim, não, gostou do terreno. Tem esse projeto aqui. Fala, tá bom. Não, você consegue Brinde. desconto, né? Uma arquiteta Mas famosa. a gente tem- nem quis, nem olhou com, Não, né, Não. nem deu muita bola. Assim, a gente olhou rapidamente, já viu que não não. era aquilo que a gente imaginava. A gente falou, não, Legal. a gente quer alguma coisa, a Nossa. gente quer pensar do início mesmo. Exclusiva mesmo. Casa é coisa séria. Ah, né? é um lar. Coisa séria. Era um lar. E aí, vamos lá, vamos falar do projeto. Antes disso, eu só queria voltar num ponto, né? O Daniel falou que já tinham feito algumas do it yourself, pintado parede e tudo mais. Mas vocês, em alguma dessas jornadas, vocês já tinham contratado arquiteto, já tinham feito alguma obra para vocês, ou até mesmo profissionalmente, alguma não, coisa relevante? só decoração. Só decoração. Só decoração. A Thaís já tinha entrado em contato no apartamento que a gente morava. A Thaís tinha conversado com uma arquiteta, mas só Legal. para decoração, não teve obra nenhuma. Tá. E experiência profissional de obra. Tanto você, a sua, né, uma delas a gente participou de alguma forma ali Foi. no Bora Ajudar, né? Que para quem não sabe, nós temos uma ação que acontece de forma bastante orgânica, mas o tempo inteiro a gente tem ou alguma obra ou algum projeto social em andamento no escritório. Inclusive foi uma ponte aí que nós tivemos, né? Uma amiga em comum que nos apresentou, que era sua paciente, e falou, olha, tá precisando de uma ajuda aqui na reforma do hospital de base. E na época, né, foi bem um pouquinho antes da pandemia, a gente falou, não, vamos fazer, né? Sempre quando mexe saúde, né, questões que as pessoas mais carentes, a gente tem sempre essa motivação. E aí teve aquela obra, mas teve alguma outra obra que vocês fizeram, assim, que vocês encararam? Não teve. É mesmo? Não teve. Foi Olha. só decoração Que legal. e coisas que, mais assim, obra não, foi mais Não. pintura de parede, Não, coisas nada de botar obra. papel de parede e decoração. Até porque a gente não tinha
mesmo nos apartamentos que a gente tinha em São José dos Campos e em São Paulo, a gente não fez obra. A gente só decorou. Só pintura. Piso, escolha, alguma coisa assim, marcenaria, ponto, nada de obra. O que tinha em São Paulo, na verdade, eu tinha comprado na planta, mas aí foi uma coisa muito simples, eu não mudei nada da planta, na época a gente não tinha condição disso. Então o que a gente fez foi escolher o piso, porque veio no contrapiso, né? Escolheu o piso e fez os móveis planejados. Foi. Só. E tinham tido algum trauma, assim, já tinham passado por alguma experiência de atraso, falta de responsabilidade, a mão de obra, nessas experiências, ou foi tranquilo, assim? Foi um caso raro? Com a gente, não. A gente era com vários amigos que estavam fazendo obras e que relatavam experiências muito ruins. Então, a gente tinha um receio de encarar uma obra grande pelos relatos dos amigos que estavam construindo. Que tinham muita dor de cabeça, assim. Eles falavam assim, nossa, eu não vejo a hora dessa obra acabar, porque eu não sei o que vai acabar primeiro, se é a obra ou se é a minha sanidade mental. Nesse nível. Nunca mais iriam construir na vida, que era a primeira e última. E aí a gente pensava muito, por isso que a gente começou vendo casa pronta. Eu falei, nossa, essa obra é tanta dor de cabeça que vamos comprar uma coisa pronta. Porque a gente via amigos próximos que estavam nessa fase de construção tendo muita dor de cabeça. Então, a gente mesmo nunca teve, né? Mas vocês tinham medo. Muito. Mas a gente tinha medo por conta disso, porque a gente ouvia alguns relatos que a gente falava assim, Deus me livre, assim. Que o pessoal até falava assim, né? Falava, olha, se o seu casamento resistir a uma obra... É amor mesmo, né? É porque é pra ser mesmo, vocês não separam mais. Eu falava, ô louco, Thaís, que negócio é esse? Não vamos fazer obra, não. Não vale a pena não, né? Durante o briefing do melhor morar de aluguel o resto da vida, né? Eu falei, que é isso, o pessoal fala aí. Eu lembro de uma pergunta que a gente sempre faz no briefing, né? Se os clientes têm planos de ter mais filhos. E eu lembro do Daniel falando assim, então, e a Thaís, não. E aí a gente brincou. Eu só brinquei, eu falei assim, geralmente aqui pelo nosso histórico acontece, ou durante o projeto ou durante a obra a gente tem que dar uma mudada. Geralmente, quando o pessoal faz obra fora do método Bora na Obra, geralmente os casamentos acabam. Aqui, as famílias frutificam. E aí estamos aqui, né, gente? Com mais uma integrante nessa Brotou família. a Sarinha aí no meio da... Sarinha. Quando a gente decidiu, não, vamos tentar o terceiro. No dia seguinte, o Dani ligou pra vocês, aumenta um quarto. Olha. E o Daniel, que pressão é essa? Não se sinta pressionado, qualquer coisa vai virar um escritório. Mas é um quarto da Sarinha. No dia seguinte, ele ligou pra vocês e mandou um quarto a mais, foi isso? Foi. É sempre uma notícia maravilhosa. E aí, um mês depois, recebemos a notícia que estava esperando a Sarinha. Quando a gente decidiu, eu falava, tira o deal, né? Tinha o deal. Tira o deal, vamos tentar o terceiro. Se der, ótimo. Se não der, tá bom também. Já tem 2 meninos lindos ali. Só que aí eu falei, mas aí, a casa, a gente ainda não tinha começado, né? Tava no mas projeto. A gente já tinha terminado o projeto. Já tinha terminado o projeto. Tava em vias de começar a obra. Eu falei, e agora? Falei, não mexe, porque você não sabe se vai dar certo ou não. Eu falei, não, mas se der, precisa... Tá preparado. A hora de mudar é agora, antes de começar a obra, né? Aí eu falei, então tá, então vamos fazer um quarto a mais. Se não der certo, a gente vê depois o que faz com esse quarto. Aí resolvemos botar um quarto a mais pra Sarinha. E agora ele já tem um uso. Sempre foi o quarto da Sarinha. Sempre foi. Olha aí, gente, é maravilhoso. Um mês depois. Vocês imaginam agora a vida sem, né? Jamais. Quando você pensa assim, jamais. nossa, por que eu não tive mais antes, né? Jamais. É maravilhoso. Ela é linda, gente. A gente foi lá conhecer, pensa... Não, os meninos todos, né? São eles desenhados. São desenhados, assim. São parece que eles foram realmente... Falar dos nossos filhos é muito fácil. Ah, bom demais. E todo mundo concorda, né? Assim, E como que tá, assim, a gente vai falar mais de projeto, mas a expectativa das crianças, como é que eles estão? Eu recebo desenhos, bloquinho, que vocês estão trabalhando isso de uma forma linda com as crianças. Eu queria que você falasse um pouquinho eles vão na dessa obra também, ficaram na Todo poeira. final de semana é obrigatório parada na obra. Olha. E assim, a gente quando vai o geralmente de terreno... domingo, a gente leva eles lá. Quando a gente comprou o terreno, então nem tinha, né, a água ainda, a gente não tinha ligado nada, a gente ia com garrafas, porque a gente tinha que regar as plantinhas que o Dani já tinha colocado lá.
Então ia com a enxada, então a gente tem vários videozinhos lá, eles fazendo aí com a enxada, fazendo um buraco, o Dani colocando as sementes, eles pegando semente de tudo quanto é lugar. E aí tem uma história bonita da mangueira, né? Que o Dani plantou uma mangueira que o vô dele... No terreno ainda, antes da obra. Antes da obra. De uma semente de uma mangueira que o vô dele trouxe do Belém do Pará, né? De Belém do Pará. E aí a gente plantou. E aí vocês estavam preparando o terreno. Não foi nem... Foi a construtora do terreno. A construtora do terreno, exatamente. Que aí eles foram limpar o terreno. E aí acabou com a mangueira lá, o pezinho de mangueira. Acabou. E dobrou assim, Machucou. ela foi pro chão. E aí o Dani falou, tá, ela morreu. Já era. Não tem o que fazer. E aí o nosso filho mais velho, Rafinha, falou, não, ela não morreu, eu vou tacar água nela. E ele com a garrafinha dele, né, que a gente distribui as garrafinhas, e ela vai viver de novo. Aí o Daniel falou, então tá, vai lá regar. E ela tá lá linda até hoje. Olha, gente. Renasceu. Voltou Renasceu. a brotar ali. Voltou a brotar. Que coisa Então linda. aí São ficou a mangueira do memórias. Rafinha. Que memórias que estão sendo criadas, né, gente? Parabéns por conduzirem dessa forma, levarem isso à importância. A casa é um lugar sagrado, né? Então, quando a gente trata isso da forma correta com as crianças, eles vão ter um amor muito grande por essa casa. Eles O vão Daniel ter... falou memória afetiva, né? Exato. Eles vão ter memórias belíssimas ali. E aí vamos falar de projeto, então. Vamos tomar a decisão. Por quê? O que passou na cabeça de vocês para escolher um escritório? Porque muitos profissionais acompanham aqui o nosso podcast, né? Então, eles querem entender o que se passa na cabeça de um cliente quando vai escolher um escritório de arquitetura. Eles querem saber diferenciais, o que ressalta nos olhos do cliente, o que faz o profissional ser escolhido no meio de tantas opções que tem no mercado. Eu já conheci o Bora pelas redes sociais, já era fã do Bora e sabia que vocês faziam um projeto lá no Base com o Daniel, então assim, acabou se acompanhando a obra. E a falecida e querida Verinha sempre falou muito bem de vocês. Ah, querida. Então, ela e era ele falou, incrível. gente, um trabalho voluntário que vocês estão fazendo lá e de uma maneira assim, cronograma, aderente. Então, eu pelo menos levei muito isso em consideração. Acho que assim, o que a gente via de relato de sofrimento dos nossos amigos era algumas coisas assim que a gente não queria passar, né? O pessoal deixava muito chateado, muito incomodado. Uma era a imprevisibilidade. Falava assim, eu comecei planejando gastar tanto, eu já estou gastando o dobro, eu não tenho mais dinheiro, meu dinheiro acabou, mas agora estamos no meio da obra, não tem como voltar atrás, etc. Então, isso é uma coisa que estressava muito o pessoal, essa falta de previsibilidade de tempo e de gasto de obra. Então, ele falou assim, olha, a gente precisa ter essa previsibilidade de tempo e de gasto de obra. E outra era ser passado para trás, a desonestidade que tem no mercado, né? Então, eu lembro de uma colega falando que se sentia, mais de um, né? Falando que se sentia toda hora enganado, que se sentia toda hora passado para trás, que falava que tinha tantas pessoas na obra e não tinha, cobrava mais no material e desviava para outra obra. Então, a gente pensava muito isso. Falava assim, olha, a gente quer uma previsibilidade, né, de tempo e de dinheiro que a gente vai gastar para a gente não ser surpreendido com gastos muito maiores do que aquilo que tinha sido acordado e nem com tempo de obra muito maior que acordado. E a gente não quer ser enganado, a gente quer trabalhar com pessoas honestas, assim, que não vão nos passar a perna, que não vão nos enganar. Então, acho que essas eram duas coisas que a gente buscava muito, assim, né? A honestidade e esse planejamento bem feito. E assim, eu falava pro Dani, como é que a gente não consegue? Porque eu sou engenheira, como é que você não consegue ter uma previsibilidade? A gente tem que ter. Sim. Óbvio que você escolhe um material ou outro, mas assim, isso me incomodava. E eu já conheci o Bora, sabia a metodologia de vocês, né? Do aplicativo, que a gente tinha o controle, vocês já orçavam já na época do projeto, que a gente demoraria mais para fazer o projeto, mas a gente ia conseguir ter esse cronograma físico e financeiro. Né? Eu, como gestora de projetos, para mim, assim, eu não consigo olhar se não for através dessa ótica. Então, isso ajudou. E o que a gente vê, a maioria dos nossos amigos que fazem obra, eles não sabem. Então, assim, eles vão escolher o acabamento durante, e aí o céu é o limite. Então, e com vocês foi muito mais tranquilo nesse ponto, porque, né, a gente tinha conversado, banheiro, a gente sabe quanto custa o banheiro, então a gente via as partes e o todo.
Sim, Então a gente conseguia remanejar ali o custo total. sim. Então isso deixou a gente confortável e foi uma das decisões aí da gente Legal. escolher o Bora. E as obras dos amigos de vocês, né, a gente não tá falando de obrinhas, né, pequenas, a gente tá falando de obras de alto padrão. A gente fala de informalidade, amadorismo, o pessoal pensa que a gente está falando de obra de baixo padrão. A pessoa está achando que é obra de favela, que é obra, sei lá, né? Eu falo assim, não, cara, informalidade está acontecendo nos mercados milionários. De milhões, né? Obras de milhões. A gente estava conversando com um amigo que se tornou nosso cliente também e que ele fez uma obra que perto de 4, 5 milhões e não tinha cronograma, uma construtora conhecida e tudo mais. E ele perguntava, gente, quando vai terminar minha obra? E ninguém sabia dizer para ele, né, essa resposta. Assim. Então, isso realmente é muito comum, infelizmente. Mas a gente sabe que a comunidade pedrada está fazendo diferente aí, né? Tem profissional, né, formado aí por nós no Brasil todo, fazendo obras com profissionalismo. E como que foi, assim, a jornada do projeto? Foi quase um ano de desenvolvimento, muitas reuniões, né? Nosso processo ele é bem participativo ali. O que vocês acharam dessa jornada? Como é que foi ali o desenrolar disso? Deixou muito segura, assim. Eu sabia que vocês estavam... O cronograma, a gente conseguia ver o valor. Então, assim... se eu trocar um material pelo outro, quanto que fica, economizo ou não. Então, isso me deixava segura. São coisas palpáveis, assim. Então... me deixava assim, não, estamos no caminho certo, podemos continuar para o próximo passo. E aí o Dani queria o terceiro andar, uma vista. Não, Dani, vai ficar caro, eu consigo, olha que vai ficar isso, vamos diminuir. Então a gente conseguia conversar assim, de uma maneira muito, muito nítida e racional, com cronograma. Então, assim, foi muito tranquilo e assim, esse um ano a gente se viu muito. Então não foi um ano, uma reunião por mês, não. Vocês atenderam a gente prontamente. Eu estou pensando nisso. Quanto fica se eu colocar isso? Quanto fica se eu mudar isso? Então, eu senti de vocês aquela imparcialidade. Você escolhe o que você quiser, na hora que você quiser, o tipo de material que você quer. Então deixou muito a gente muito tranquilo e zero imposição, assim, o que a gente queria. Legal. E aí a gente perguntava para vocês, o que vocês acham? Olha, nossa opinião é isso, mas a casa é de vocês, ao lado de vocês, vocês que escolhem como fazer. Então, essa condução foi muito leve. Que bom. Muito, muito leve. Assim. Feliz de saber. Para você, Dani, como foi assim, o processo do projeto? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre a obra, para a gente ir encaminhando para o fim. Mas sobre o projeto ali, defina essa etapa de projeto. O que foi para você? Para mim o projeto foi bem... digamos assim, gostoso e leve, assim, sabe? Porque eu achei que foi legal. A gente nunca tinha feito, né, um projeto. Mas foi bacana, porque você imaginava como é que você quer a casa, quais materiais. Foi tudo muito novo, assim. No começo a gente se pegava, às vezes, meio de surpresa. Não, mas vocês querem material assim ou assado? Eu falei, eu nem sei nem o assim, nem o assado. Dá mais um tempinho pra gente dar uma estudada. Aí a gente dava uma estudada, pesquisava na internet, tentava ver, assim é mais a nossa cara, assim não. Então, assim, o projeto foi legal porque a gente foi entendendo um pouquinho melhor, foi compreendendo, teve o apoio, né, porque nenhum de nós é da área, né, eu sou médico, a Thaís é engenheira química, então foi tudo muita novidade para a gente não sabia dos materiais, não sabia de vantagens e desvantagens de um e de outro. Então foi gostoso para poder, né, imaginar a casa do jeito que a gente queria e ver aquilo saindo do papel aos poucos e tomando forma. E foi bacana também nisso, né, que a gente foi tendo esse apoio, como a gente não é da área. Mas qual que é a vantagem disso? Qual que é a desvantagem disso? E preço, como é o preço? E aí a gente foi adequando ali o gosto com aquilo que cabia no bolso. De uma maneira assim leve e honesta, que era o que a gente estava buscando mesmo, né? Falou assim, olha, não, esse aqui você vai pagar tanto, mas tem essa vantagem. Esse é um pouco mais barato, mas tem essa desvantagem. E a gente foi também conversando muito entre a gente, né? Conversando com amigos que já tinham passado pelas obras e foi ajustando ali o projeto de acordo com aquilo que a gente queria, que cabia no bolso e que atendia as nossas necessidades. Então, assim, foi um período longo. Eu confesso que no começo eu achei que
era mais rápido o projeto, né, que nunca tinha feito, né? Sim. Falei, não, rapidinho, faz aqui só um desenho e tal. Depois eu fui entendendo, nossa, não é só isso, né? É uma coisa muito mais complexa. A gente tem que pensar em um monte de coisa antes que a gente nem imaginava que tinha que pensar. Mas ele falou, faz todo sentido, tem que pensar todas essas coisas. Deveria aqui. ser assim, mas poucos É. fazem. Pensar tudo isso aqui até para a coisa sair direito. Então foi bom que a gente foi pensando em muitas coisas que a gente nem imaginava que tinha que pensar, foi aprendendo junto e foi construindo. Então foi bacana nesse sentido. E eu acho que é uma coisa gostosa do projeto, é isso, você vê o seu sonho saindo do papel, né? E tomando forma, assim. Então isso é legal. Muito bom, gente. E a gente trouxe muitas crianças para ver. Então a gente fazia trazia o desenho. Aqui eles sabiam onde era cada coisa. E aí eu pegava eles desenhando aqui. Mamãe, desenhei, olha, não sei. Eu fazia até a vista, sabe? É muito fofo. Eu recebi vários desenhos dos meninos. E em relação à obra, né? Vamos falar agora dessa parte que é o trauma. Todo mundo tem medo, todo né? mundo tem medo de obra. Estamos aí em 8 meses de obra. Já estamos aí com um pouco mais de 7 para 8. Né? 7 E para 8 obra dentro do meses. prazo. Começou no final de maio, né? E aí, Final de maio. como é que tá sendo a obra? pra Aderentes vocês? ao cronograma, a minha primeira pergunta para o Breno todos os dias. Cadê o cronograma? Como é que Como a é gente que tá? Ó, não tá Estamos esse no cronograma. Isso aí. Então, Pelo que o aderentes- Marco me disse, a gente tá antecipado um pouquinho no cronograma, né? Coisa boa. contando aí com os imprevistos da chuva, né? Mas Das dentro do... tempestades em Brasília. Doideira, né? Mas estamos dentro do cronograma. E vocês estão ainda com aquele medo que vocês tinham no início? Como é que já, depois de passar pela etapa de projeto, o sentimento agora da obra? O que tá pegando aí pra vocês? O casamento continua, né? Então, Casamento continua. Melhorou. Firme. Consegue um paninho, Rafa, pra gente só só pra pode secar? então isso eu acho que já disse que está sendo tranquilo, assim, nunca teve conflito, não teve briga, nada. Que era a nossa preocupação na obra, era essa, né? Como a gente tinha falado, assim. Eu trabalho muito, Thaís também trabalha muito, né? Além disso, ainda tem 2 meninos, mais um agora, 3. Então a gente falava assim, nossa, como é que a gente vai encaixar uma obra na nossa rotina, né? Com esse Imagina. tanto de criança e trabalho e compromissos, etc. Então, o nosso receio na obra era isso, era assim, aumentar muito o nível de estresse a ponto da gente impactar na nossa vida pessoal. Sim. E isso Obrigada. não aconteceu. Até hoje está sendo leve, tem Continuamos sido sonhando. tranquilo, tem sido uma coisa em paz. A gente, né, vai lá, acompanha a obra, vai todos os dias, mas assim, sem estresse. Então, que é uma coisa boa. Por conta disso, a gente viu os nossos amigos, assim, a gente encontrava eles fim de semana, eles acabados, assim, esgotados, assim, porque falam, não aguento mais, porque é muito estresse, eu tenho que lidar com isso, e lidar com aquilo, e fazer orçamento, e estão me passando a perna, e eu tenho que conferir, e estão me enganando, e eu descobri, aí trocava o empreiteiro no meio do caminho, porque o cara tava passando a perna dele. E a gente falava assim, nossa, Thaís, eu não dou conta de passar por isso, assim, porque eu já tenho um nível de trabalho e de consumo de tempo pelo meu trabalho que é insano. Eu falo, se eu tiver que passar por isso aí, eu não dou conta. Então, até hoje, a gente não passou por isso, assim, tem sido muito leve, a gente tem os feedbacks ali constantes, acompanha direitinho, e eu acho que essa sensação de você não estar sendo enganado, não estar sendo passado para trás, que a coisa está caminhando ali conforme o planejamento, conforme o cronograma, dá muita tranquilidade, assim. Então, a obra, a gente está curtindo a obra, assim, não tem sido o estresse, a gente vai curtindo, vai lá, olha, vai decidindo as coisas junto, leva as crianças vão acompanhando. Então, essa tem sido uma experiência boa, não tem sido um estresse na nossa vida. Pra não tem gente sido como uma dor de cliente, cabeça. que eu sei que vocês têm dor de cabeça, né? É o nosso papel. Eu sempre é. falo, né, o ofício do soldado é estar na guerra, mas nem todo mundo está Sim. preparado para aquilo ali. Né? Eu O vou soldado na- na guerra dorme. Eu vou na obra, É. vejo lá o Breno de cabelo em pé lá, eu vejo aquele tanto de fornecedor, É. ele brigando. Então, assim, pra gente é algo transparente, assim, vocês dão a devolutiva quando já resolveu. Então, assim, é importante dizer, não é que uma obra não tem um problema com... Não, eu sei que vocês têm muitos problemas, Sim. mas vocês resolvem
que a gente vê que é comum passar pro cliente. Eu Vocês falo só passam pra gente quando já resolveu. Ó, tivemos esse problema, já resolvemos, não vamos onerar vocês, estamos aqui dentro de casa, tá aqui, e é isso, e vamos seguir. Então, não é só problema, né? A gente fala assim, cara, esse é o nosso ofício, são desafios da profissão, igual você tem no seu trabalho, igual você tem, né, que cumprir ali, às vezes, uma demanda, um prazo apertado, você é exigido, às vezes, tecnicamente ali, né, de um escopo ali, alguma coisa ali fora da naturalidade. Mas essa fala de vocês, assim, eu vejo que muita gente deixa de construir, a gente sempre fala isso para os nossos alunos, o nosso maior concorrente não é a construtora, 2 ou 3 construtoras grandes da cidade, o escritório de arquitetura, é essa má fama. Exato. Então, ou seja, quantos casais hoje não estão construindo com esse medo? Sim. Por causa dessa má fama, entende? Então a pessoa mora de aluguel às vezes a vida inteira, está infeliz, porque ela não quer passar por esse processo de projetar e construir, com medo às vezes de perder até o casamento. Porque é isso que está no imaginário das pessoas. Assim, cara, então esse é o nosso maior concorrente. E, Thaís, para você, assim, o Daniel falou bastante, você tem esse olhar bastante cuidadoso, né, de gestora e tudo mais, então você vê a coisa acontecendo e ainda assim, tá sendo legal? Como é que você tá conduzindo isso com maternidade, puerpério, amamentação, 3 crianças em casa? Gente, esse pacote é maravilhoso, porque ela é a gestora, é a engenheira que está olhando o cronograma, físico financeiro da obra, né, acabou de ter filho e tal, e o sorrisão. Então, conta aí, como é que é essa matemática da sua vida? Esses dias uma amiga nossa perguntou, falou, tá, eu sinto que você lida bem com preço, como é que você tá conseguindo? E eu falei, acho que é uma parceria, porque assim, eu vejo o Dani trabalhando muito, eu vejo ele preocupado em, não, nós precisamos, vamos pagar a obra, a gente sabe que vai vir gastos maiores, porque já está no nosso cronograma financeiro, os desembolsos. Então, assim, é uma parceria, a gente decidiu, então, assim, tá pesado para ele, então, assim, eu tenho que pegar a outra parte. Então, quando você sabe que essa é a sua função, ela é mais leve. Então, assim, não tem outra alternativa, a gente vai ter que fazer. Então, vamos fazer de uma forma mais leve. Eu tenho que fazer, eu tenho que ir pra obra, então vamos na obra. Então, vamos levar as crianças, vamos fazer uma coisa divertida. No começo eu ficava maluca, eles subindo lá em cima, não vai cair, Daniel. Aí eles todo dia pegam um tijolinho, levam lá pra casa, tem um monte de tijolinho da obra que eles levam. Então, assim, se você decide que é isso que tem que ser feito, vamos levar de forma mais leve. Então, assim, não é pesado. Então, os dois estão conduzindo ali. O Dani tá fazendo uma parte, tô fazendo a outra. Legal. Então, tô de licença maternidade, então, assim, tô conseguindo ter um pouco mais de tempo, assim, e vou lá, dou uma escapadinha, vou na obra, falo constantemente, vocês mandam todos os dias vídeos da obra, então deixa o Dani mais confortável, porque ele não consegue todos os dias. Mas, e pra mim é gostoso, eu gosto desse ambiente de obra, assim, sabe? Que legal. Eu coisa gosto. boa. Aí já vem a próxima Quem sabe- casa do Corumbá. É isso aí. Não, Terminando A segunda essa. moradia terminou a primeira e a segunda. não, gente, calma, a gente tem que, né, depois Daniel foi desafogar um animado, pouco, Daniel foi vamos pagar as contas, depois... Muito bom, gente. É o olhar, então é o olhar pra coisa, né? É como você decide olhar para aquilo que você tá Exatamente, vivendo. exatamente. Assim, igual quando mudei pra Brasília, você se acostumou, mas eu vim porque eu sabia que ia ficar. Então, Sim. você encara de uma forma diferente. Então, É assim, uma decisão. é uma decisão. Então, a gente fazendo a obra, graças a Deus, a gente tá conseguindo pagar, tá tudo certo. Então, poxa, coisa boa. Não vou pôr piso nisso. Não É um vou. olhar bastante otimista, Não né? vou que pôr é peso, uma tá coisa, tudo certo. né, que é da sua natureza. mesmo. assim, você tá Eu sempre fico assim rindo. de... Eu conversando com a sempre Rafa feliz. ontem sobre isso, né? Aquela frase, né, do Lincoln, né? Ela fala assim, cara, as pessoas são felizes à medida que as suas mentes a permitem ser. É. Então tem gente que É. tem tudo para ser feliz, mas É isso. dependendo do olhar que ela tem para as coisas, ela É verdade. não se permite ser. Não, e é um problema bom, né? Tá tudo certo. Estamos construindo a casa dos Tá nossos tudo- sonhos. É tá aquele tudo certo. problemão. Tá tudo certo. É isso Bom que eu demais. falo, a nossa casa. Aí eu já fico sonhando, não, nós vamos aqui. Ai, vai ser muito bom. É Não bom. vejo a hora de ver essa casa decorada pro Natal, Lindo. porque o Natal pra mim é o ápice da beleza. E aquela Nossa, ela vista tá lá. ali da área de Linda, lazer. hein? linda. Nossa, a gente tava ontem. Estava lá. ontem. Linda, né? Que Linda. vista, sério. É. Ele é um espetáculo de Parece que é um Deus. Vista encontro, permanente, né? né? Realmente é um Parece que lugar... É uma opção bacana. Mas você tá numa merecido fase, descanso, você tá né? num lugar distante, mas no meio da selva, né? Eu falei Não, pra não, Rafa, eu impressionante. falei assim, cara, meu sonho era ter um terreno É. com vista, a mesma coisa, Daniel. É. Com vista tal, parece que eu tô na fazenda, mas eu tô dentro de Brasília. Você tá sonhando alto. Eu falava, Isso não existe. Alex. Você É nóis. quer morar na capital Também, do né? país, entendeu? E tal, e quer morar como se estivesse no meio do mato. Eu falei, É.
E a Vocês nossa também estão história construindo. foi bem Parecido, próxima, é. assim, né, Parecido. de encontrar um terreno. Mas, Mesma enfim, coisa. isso fica para um próximo próximo. episódio do BoraCast. Eu queria que a gente, né, caminhando para o fim, tá maravilhoso. Por mim, a gente ficava aqui 5 horas conversando. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho com as pessoas que estão assistindo a gente, que estão pensando em construir ou reformar, os conselhos nessa jornada que vocês viveram. O que vocês aconselhariam a essas pessoas? Quem quiser começar. Começa aí, Thaís. Não, é que eu não, hoje eu não enxergo como uma coisa muito difícil, assim, é o que eu disse, assim, é um propósito, então é nosso lar, então eu fecho o olho, imagino as crianças brincando, então assim, o Dani acorda todo dia 5, põe o pé na grama, é onde ele recarrega, então eu tô construindo, a gente fica imaginando, né, quando a gente for construir os quartos, as crianças vão casar, vão trazer a família aqui, então eu tô construindo memórias, eu tô construindo futuro. Assim, não tem por que não encarar, assim, sabe? Se a gente pode encarar. Claro, a gente tem que certificar, como a gente disse, de ser uma empresa confiável, de estar bem. Mas, assim, é um lar onde o amor vive, onde a gente vai criar as nossas crianças. E, para mim, isso é maior que tudo. Hoje a gente não se arrepende, não. A gente não é da área, né? Então, a gente... não se arrepende das escolhas que a gente fez, eu acho que muito pela ajuda que a gente teve no processo. Exato. Então, a gente não é da área, nem eu, nem a Thaís, nem de arquitetura, nem de engenharia civil, etc. Então, acho que muito da experiência boa que a gente está tendo vem do auxílio que a gente teve desde o momento de escolher o terreno. Então, acho que isso são coisas importantes. Então, hoje, a gente vive uma coisa gostosa, que foi essa, né, de fazer o projeto da Casa dos Sonhos. Mas eu acho que muito porque teve, de fato, um bom auxílio, desde a época de você escolher o terreno até fazer o projeto e conduzir a casa. Então, eu acho que o conselho para as pessoas seria isso, né? Eu acho que é escolher pessoas boas que vão ser parceiros do cliente na construção do sonho, porque sempre é um sonho gostoso você querer ter a sua casa própria e querer construir ela do jeito que você quer construir, do jeito que você quer sonhar. Não é muitas vezes para todo mundo, por questões financeiras, etc., mas eu acho que para quem consegue ter essa oportunidade, né, de escolher uma coisa e construir algo que seja seu desde o início do seu sonho, eu acho que ter, assim, parceiros mesmo, né, que te embarquem nesse sonho com você e te ajudem nisso é muito bom. Você não ter pessoas aí que vão querer se aproveitar do seu sonho para conseguir, né, benefícios outros, assim. Então, acho que essa seria a recomendação. Acho que é achar bons parceiros aí que embarquem no sonho e que te ajudem com isso. Não que queiram tirar vantagem disso, né? Que eu acho que é uma das coisas, assim, que se eu fosse resumir, acho que o sofrimento dos nossos amigos foi isso, de ter pessoas que queriam tirar vantagem daquele sonho em benefício próprio, sacaneando até, né, a pessoa. E aí isso torna aquele sonho quase que um pesadelo, às vezes, né? A pessoa quer terminar logo para se livrar daquilo. Agora eu vou curtir a minha casa. Por quê? Porque um monte de gente estava tentando tirar vantagem. É uma analogia com festa de casamento, né? As coisas são mais caras porque é um sonho, né? A mulher tem um sonho, não, então o vestido é muito mais caro porque é um sonho. Sim. Então casa é um sonho. Então as pessoas falam, poxa, ela não vai abrir mão do sonho. E aí a pessoa está até disposta a gastar mais. Mas no nosso caso, vocês entenderam muito bem nosso sonho e deixaram a gente sonhar. Então, assim... E foram parceiros, né? Não teve isso, né? Não querem tirar vantagem, né, do sonho para querer... impor alguma coisa. Impor outras coisas, ou vantagens outras, né? Inclusive financeiras em relação àquele sonho que o casal está tendo, que a família está tendo, e que acabam incomodando muito e que transformam isso, né? Transformam uma coisa que era para ser uma coisa boa, leve, em algo um problema, né? Vira um problema às vezes. A gente já viu muitas histórias, assim, de clientes que chegaram tão traumatizados com a obra que quiseram, inclusive, vender a casa. Então, cara, eu tomei raiva daquela casa que era um sonho,
porque foi um pesadelo, né? E não precisa ser assim, né? Com uma metodologia, com processos. A gente também é muito, né, do planejamento, do processo. É lógico que a arquitetura tem a sua questão da arte, da beleza, das formas, da proporção, da estética, mas antes de toda essa questão filosófica da arte, existe uma questão pragmática, técnica, de botar aquilo ali, um tijolo em cima do outro, fazer a coisa acontecer. Então, a gente tem que, né, trabalhar bem todas essas variáveis, né? Ética é inegociável, vocês sabem que desde o início a gente sempre falou de forma muito transparente isso para vocês. Nós não trabalhamos com comissionamento. Quem está acompanhando agora pela primeira vez, para quem não sabe, essas questões antiéticas, né, de reserva técnica, que é condenado pelo Conselho, o CAL não permite, é algo que tramita, inclusive, no Código Civil, na verdade, não pode você receber... Na lei que rege a profissão não pode. Você não pode receber de duas fontes para o mesmo objeto. Então, você acaba tendo um conflito de interesses, né? E não é o nosso caso. Então, a gente fica muito feliz em saber que vocês sentem essa parceria. Nós estamos mesmo do lado de vocês. E é isso que a gente ensina para os nossos alunos, a estarem do lado dos seus clientes, como aliados. Construção de uma reputação, né? Infelizmente, honestidade virou um grande diferencial. Deveria ser algo normal. Exato. Normal, cara, cobra do seu cliente, ele te paga por aquilo e você faz o que ele te pediu. Pronto, simples assim. E até não um precisa feedback ficar se positivo, remunerando 3, assim, 4 vezes sem ele saber. porque como não tem essa questão da RT, então eles revertem pra gente o desconto que hoje se tornou quase normal, o repasse. E aí, às vezes eu falo com o Breno, nós conseguimos um desconto, então a gente tá abaixo porque a gente conseguiu um desconto maior do primeiro orçamento, porque o primeiro orçamento eles considerariam esse repasse de RT para vocês. Então, assim, frequentemente eu escuto o Breno falar, está abaixo do que a gente orçou. Então, isso muito bom. Muito bacana. E as pessoas acham que é muito caro construir, porque no mercado tradicional tem esse juro compostos aí em cima da obra. Ninguém, o juro composto, né? Ninguém acredita, eles estão falando, vamos falar depois no final da obra, mas ninguém acredita que a gente vai gastar o que a gente vai gastar. Aí eles, eu quero ver, você tá eles acham que fazer casa, né, uma boa casa, com padrão alto, etc., é muito caro, né? Mas não deveria ser. Tem muito gasto com desperdício, né? 30%. Opa, 30%. Isso são dados. 30%. Dados sem desconto. Vai para caçamba. E essa, né, comissionamento em cima de comissionamento. Obra sem planejamento, sem organização, 30% do dinheiro do cliente vai para caçamba. Aí é uma viagenzinha para Disney com as crianças, um carro novo na garagem. Então quebra, faz de novo, quebra, faz de novo, quebra, faz de novo. A gente vê vocês revendendo lá as madeiras para recuperar, então existe essa preocupação, assim. Eu tô lá na obra sempre, eu vejo, nós vamos vender essa madeira para tentar recuperar o custo que vocês tiveram, então isso é bem bacana. E bom, queria aproveitar e agradecer, pra gente é uma grande honra fazer parte da família de vocês, da história da família de vocês, né? Saber que é um legado que vocês estão deixando, não só para vocês, mas para gerações futuras, né? Para os filhos, para os netos, para os bisnetos, então que uma história linda vai ser cada vez mais construída, e pra gente é realmente assim, é emocionante saber que a gente faz parte de algo tão grandioso como a família. Terei algumas mudas de IP. Com certeza. O Daniel tá crescendo casa, já. Entendeu? Tá crescendo lá já. Exatamente. Então tem essa troca. A gente se torna muito amigos, né? Porque geralmente os nossos clientes são pessoas que têm valores muito próximos dos nossos. E quando vai ser o próximo churrasco? Já vamos sair daqui para o churrasco. Já vamos botar na agenda. Eu queria saber de vocês que acompanharam, né? Contem aí como que foi conhecer um pouco mais da vida desse casal fantástico que a gente tem a oportunidade de conhecer de uma forma tão próxima, e que como foi também a experiência desse primeiro episódio dessa nova temporada do BoraCast, que é um oferecimento aqui da Escola Bora na Obra, do nosso escritório Bora Arquitetura e da nossa construtora, BNO Construtora. Esse é um ano de muitas novidades, de muita coisa boa que a gente está trazendo para o mercado, e a gente vai continuar nessa missão de mudar o mercado de arquitetura e de construção para melhor, para que ele seja mais ético, para que mais pessoas tenham histórias bonitas assim como a de vocês. E se vocês quiserem acompanhar um pouco mais deles, né, desse casal maravilhoso, essas pessoas incríveis, né? A Thaís tem um Instagram pessoal, mas posta muita coisa legal também, não sei nem se é aberto, eu te sigo, né? Então não sei se é aberto. Vamos deixar aí, se ela permitir, o arroba para vocês. E Daniel, Dr. Daniel, que é um grande especialista. Cada vez eu vejo um post novo de premiação, de reconhecimento, porque de fato ele salva muitas vidas. Inclusive, a gente se conheceu através de uma grande amiga que foi, né, durante uma longa jornada de uma luta para essa doença,
já foi aí o encontro do nosso pai, mas que deixou esse legado, essa amizade, esse encontro entre a gente, né? Eugênia, que era fã do Dr. Daniel, ela era realmente assim, apaixonada por toda a humanidade que ele tem. E eu tô vendo isso na pele agora, um acompanhamento muito próximo que ele tá fazendo de um tio meu, que é impressionante assim, a atenção. Então, enfim, acompanhem ele nas redes sociais. Eu falo arroba para eu não errar, mas eu vou deixar aqui também na descrição. É @Daniel M. de Maria Girardi, que é o sobrenome. Então acompanhe aí o trabalho dessas pessoas, né? Enfim, maravilhosas. E mais uma vez, obrigado. A gente se encontra no próximo episódio. Valeu, Tchau. pessoal. Obrigado, Tchau, tchau. viu?